Uma ótima tarde, Brasil! Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Hoje, data especial, dia 25 de julho, começamos aqui o Agricultura BR. Hoje é importante porque todo dia é dia do produtor, todo dia é dia do produtor rural. Mas hoje, especialmente, é dia da agricultura familiar. Essa semana, esses próximos dias são muito especiais para a produção rural brasileira, porque hoje é dia da agricultura familiar, dia 28, domingo, é dia do produtor rural. Então você vai ter algumas reportagens especiais mostrando como que é a atuação do produtor rural, da agricultura familiar. Vou falar hoje no programa de uma agricultura familiar que dá certo, uma agricultura familiar forte e que consegue levar para o Brasil desenvolvimento e principalmente muito mais do que subsistência aos produtores, mas sem lucro e condições dignas de trabalho, de crescimento e de futuro. A Agricultura BR também não vai falar só de agricultura familiar, não. Hoje, você já sabe, você tem a raça quarto de milha e tá ao vivo, hein? Raça quarto de milha em destaque aqui no Agricultura BR. É o 42º Campeonato Nacional do Quarto de Milha. É no Canal do Boi, é onde você acompanha as informações ao vivo, direto de Araçatuba. Você acompanha tudo por aqui na nossa programação no Canal do Boi. E olha, tem muito mais temas para você por aqui no nosso programa. Nós vamos falar também a respeito do que vem acontecendo com os Estados Unidos e China. Teve uma retomada nas conversas. Você vai saber também como é que vem a operação com carne bovina, principalmente abertura e reabertura de mercados para a carne bovina brasileira. Vietnã fazendo inspeção a partir da próxima segunda-feira. Tem outros destaques importantes, mercado físico, mercado futuro, para grãos, para carne bovina e muito mais. Eu lembro que você acompanha a nossa programação daqui do Canal do Boi, claro, Canal do Boi nas parabólicas, nas TVs por assinatura, especialmente na TV Claro e na NET. Você acompanha neste momento, estava olhando aqui no smartphone, Facebook e YouTube transmitindo, e no estado do Mato Grosso do Sul, sinal aberto pela TV Imaculada Conceição. Um grande abraço a todos. E olha, falo agora a respeito de produção de carne bovina. Abro o programa falando de produção de carne bovina, porque temos alguns temas que são muito relevantes, como, por exemplo, a demanda por carne bovina internacional muito mais alta, principalmente por conta do problema de peste suína africana na Ásia, principalmente na China. Há questões ligadas aqui à valorização da arroba do gado gordo, o boi magro, né, a categoria do boi magro e o milho em elevação de preço. O boi magro sobe o preço e o milho, mesmo com uma safra recorde, com preço lá em cima. Esses temas foram tratados pelo Rodrigo Albuquerque. Ele é pecuarista e ele é o editor do Notícias do Fronte. Ele conversou na tarde desta última quarta-feira, dentro da edição 3 do Agricultura BR, com o meu colega José Cunha, lá em Catalão, e você vai acompanhar um pouco dessa entrevista. A primeira pergunta que nós quisemos fazer para o Rodrigo Albuquerque foi em torno daquilo que está acontecendo no cenário internacional. A demanda é maior neste momento, isso é uma questão óbvia, e a carne bovina exportada in natura pelo Brasil volta a subir o preço e se aproxima dos $4.000 neste mês de julho. Faz tempo que a gente não vê essa marca de $4.000 na tonelada da carne bovina. Qual que é a questão aqui? A indústria frigorífica já está faturando há muito tempo. Quando que esse faturamento chega também para os outros elos da cadeia produtiva, principalmente para o pecuarista. Lembrando, é claro, que a parte que é exportada, corresponde a cerca de 25%, maior parte fica aqui no Brasil. Confira. A exportação compõe hoje uma fatia cada vez mais importante de tudo que a gente produz. Para a gente entender aí de casa, para ficar simples, né? Imagina você que de cada 10 quilos que nós produzimos de carne, mais ou menos 7 quilos, 7,5 quilos, né, fica no nosso mercado interno. E a gente acaba exportando 2 quilos, 2,5 quilos, por aí. Então, o que acontece? É muito importante a gente mandar para fora do país 25% do que a gente produz. Isso, sem dúvida nenhuma, ajuda muito no escoamento do mercado interno. E é bacana. Como você mesmo disse, a indústria frigorífica já está, vamos falar assim, desfrutando de um volume de vendas mais alto. Mas nós não podemos nos iludir
que o grande formador de preços é o nosso mercado interno. Então a exportação ajuda, ela é muito bem-vinda sim, não tenha dúvida, mas 75% somos nós que temos que consumir. Então só vai ficar bom para o produtor, na minha visão, a hora que a gente tiver um momento econômico que privilegie o escoamento do mercado interno. É o que a gente está esperando. Agora, Rodrigo, já há uma ligeira elevação para os valores do gado magro. O milho segue com preços altos, mesmo com a safra recorde. Mas como deve ficar o confinamento neste ano e como que deve ser o impacto disso no mercado? É o seguinte, exatamente o que você disse. A gente vê uma saia justa, uma coisa interessante, uma safrinha recorde e um preço que a gente vê que não está refletindo esse volume. A gente vê, em contrapartida, uma oferta e um preço de gado magro, seja a categoria de reposição mais nova, seja um gado mais zerado, um preço em aquecimento. Mas o que a gente percebe é o seguinte, a oferta, o confinamento acaba tendo uma resiliência, ou seja, ele acaba se mantendo em um nível relativamente alto. Por quê? Se você quer intensificar a sua produção pecuária a pasto, você precisa, na época da seca, fazer alguma coisa com esse animal. Via de regra, você envia para o confinamento. A maioria das vezes é mais interessante enviar para o confinamento do que passar uma seca inteira com esse animal para deixar para abater no próximo ciclo de águas. Então, apesar dessa dificuldade de confinamento, tanto da reposição que eu concordo, quanto de uma frustração na expectativa de um milho mais em conta, acaba não comprometendo no curto prazo o animal. Por quê? É o que a gente está vendo nesse mercado. Esse boi da transição de pasto-confinamento, apesar dessa frustração de um milho mais em conta, ele acabou não acontecendo. Ele está existindo e está tendo oferta desse animal. Agora, Rodrigo, vamos falar um pouquinho sobre a retirada da vacinação contra a febre aftosa, né? Com a provável condição de livre aftosa de vacinação no Paraná até 2021, o Brasil vai conseguir aproveitar melhor a cota Hilton, principalmente no acordo com a União Europeia e o Mercosul? Olha, essa questão da vacinação da aftosa, eu vejo no mercado que ela divide a pessoa em dois blocos, né? Eu, particularmente, não me sinto confortável com uma retirada da vacinação. Porque a gente tem nós vivemos num país continental com uma série de situações, principalmente animais silvestres, uma fronteira territorial bastante extensa. Essa ideia não me deixa confortável. Agora, nos territórios onde isso de fato ocorrer, certamente isso é uma bandeira, a bandeira sanitária, a restrição sanitária, ela de fato ela é vigente hoje no mundo do comércio internacional. Então eu acredito sim que com uma condição como a que você citou, haja possibilidade de a gente fazer um volume maior de cota Hilton, que a gente já fez no passado recente, mas que nesse momento não estamos fazendo, de fato. Tá aí o Rodrigo Albuquerque falando um pouco sobre carne bovina, sobre o mercado aqui no Agricultura BR. Essa entrevista foi ao vivo na terceira edição nossa desta última quarta-feira. Tiramos ali um trecho para que o pecuarista que estava acompanhando a agenda de leilões tivesse essas informações que são muito importantes, são extremamente relevantes. E olha só, hoje é dia da agricultura familiar. Eu estava conversando aqui com meus colegas aqui na TV e eles prepararam algumas coisas especiais, e a Rosa Cabral saiu aqui da redação, saiu aqui dos estúdios, dizendo o seguinte: vou levar um negócio legal para o Agricultura BR, não sei o que ela está preparando, mas ela já está aqui comigo. Rosa Cabral, boa tarde, seja bem-vindo, espero que você traga esses tomates para mim. Boa tarde, Fabiana, e para todo o Brasil que nos acompanha aí mundo afora, né? Então, eu estou aqui já escolhendo, tá bom? Tudo que eu vou levar para casa para aproveitar nesse final de semana. Eu quero dizer o seguinte, essa bacia assim, com 15 tomates, meu povo, custa apenas R$3. Vou repetir, R$3, não estou vendendo, eu estou comprando, tá bom? Mas isso tudo no ônibus Saladão, de um projeto aqui do estado de Mato Grosso do Sul, do município, que é muito interessante e diferente. O ônibus vai no bairro. Olha que incrível. Eu vou conversar sobre esse assunto aqui com quem entende, com quem está por dentro do projeto, que é a Mara Betânia Gurgel, não é? Que é secretária adjunta aqui da SEDESC. Um prazer estar aqui com vocês. Mara, como é que funciona esse projeto aqui pelo estado, pelo município? Bom, primeiramente, o prazer é todo nosso, da secretaria estar aqui presente e estar mostrando um pouco do trabalho que a gente tem realizado junto aos pequenos produtores, né? O Saladão é um projeto que, desde o ano passado, já está atuando com 4 pontos fixos na cidade.
E nós temos aí o cadastramento de vários produtores. Hoje, a Cedesc tem cadastrado 24 assentamentos que fazem a produção de verduras, frutas, né, hortaliças para comercialização. E, na verdade, estamos abrindo agora sábado, dia 27, mais um ponto, inclusive o novo ponto do Saladão. E é um projeto que tem assistido a esses pequenos produtores e estão criando oportunidade de comercializar essas verduras e hortaliças e frutas. A Cedesc, inclusive, acompanha com uma assistência técnica. Nós temos o ônibus, e não só o ônibus, como também o caminhão que vai até o assentamento, pega todas essas verduras de madrugada, traz fresquinho para as comunidades. Então, aqui você tem qualidade, bom preço, um produto super fresquinho, direto da horta, aqui para a tua mesa, né? Ou para a nossa mesa aqui de Campo Grande. Que maravilha. A agricultura familiar que abastece aí, pelo menos, aí, gente, vamos dizer, 80% de tudo que nós consumimos. Então, é valorização para essa cadeia produtiva mesmo. Agora, me diga uma coisa. Aqui, por exemplo, estamos... um ônibus. São quantos ao todo para atender o município? Hoje ainda temos apenas um ônibus, né? Existe o projeto da Prefeitura Municipal de Campo Grande para a gente avançar. Então, a gente está em uma fase meio que piloto e tem dado certo. E, em cima disso, a gente vai estar construindo aí novos projetos. Faz um rodízio, então, pelos bairros? Sim, 4 pontos fixos hoje em Campo Grande. Maravilha. Eu vou conversar, pedir licença um pouquinho aqui, Mara, porque eu vou chamar a Luana. A Luana é aquela mulher, é o seguinte, que coloca a botina no pé, o chapéu na cabeça, vai para o sol e faz a produção. Chega aqui, Luana, ela que é de uma região aqui de Campo Grande, não é? Queria que você falasse aí para o Brasil, qual é a tua região, o que você produz lá? Nós produzimos de tudo um pouco, né? De tudo um pouco o quê? Que está aqui? Tudo que está aqui nós produzimos. Tudo que está aqui. Qual é a tua região, Luana? A minha é lá da Aldeia Água Bonita. Aldeia Água Bonita. Isso. Que maravilha. E assim, como é que é essa receptividade do teu cliente no bairro? Me conta. É muito bom, né? E ele já sabe que toda quinta-feira nós estamos aqui, né? Então eles sempre... Qual é esse bairro aqui? É o Estrela d'Alva. Estrela d'Alva, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Passou aqui, compra as verduras fresquinhas no ônibus, né, Luana? É, isso mesmo. Eu vou levar para casa algumas e para o Fabiano, porque, né, já que ele ficou aí com água na boca, né, vou levar um bom tomate, mamão, folha, alface por aqui. Muito bom. Agora me diga uma coisa, qual é o segredo para produzir esse alimento saudável para a mesa do brasileiro? Plantar com amor e carinho, né? Ai, que bonitinho, né, gente? Amor e carinho faz toda a diferença. Isso mesmo. E agora, por exemplo, Fabiano, tá vazio aqui, porque esse horário do almoço o pessoal já passou, já comprou, né, Mara, o material, mas assim, as verduras, mas assim, de manhã isso aqui lota, né? Porque nós levanta 3, 4 horas da manhã para colher, tudinho. Chego aqui ainda, tem que colocar tudo nas bacias, né? Então, 3, 4 horas da manhã. Então, até esqueci o microfone. Eu quero dizer para vocês que pagar R$3 numa bacia dessa em 15 tomates, gente, para quem levanta 4 horas da manhã e para quem coloca realmente a mão na massa, por favor, né? Que coisa bonita o trabalho de vocês. Parabéns por nos alimentar com qualidade. Muito obrigada. Legal de ouvir isso tudo, né, Mara? É muito importante. Eu queria só ressaltar também, Rosa, que o trabalho desses produtores está sendo agraciado na merenda escolar. De que maneira? Nós temos 77 famílias que estão produzindo para a merenda escolar do município. E a intenção é que esse número dobre até ano que vem. De que forma? A Cedesc, com toda a sua equipe técnica, tem trabalhado para incentivar esses produtores a começar a produzir muito mais. Hoje nós temos em torno de 1.200 a 1.300 famílias que estão produzindo em Campo Grande. Então, nós estamos dando assistência técnica para o plantio, tratores, ajudando essas pessoas a começarem a fomentar mais a agricultura familiar dentro de Campo Grande.
Agora, Mara, a gente está falando aqui de uma produção saudável. Ela já é considerada orgânica? Tem selo de produção? Nós estamos aí iniciando um projeto muito interessante para lançar o selo do orgânico. Nós estamos fazendo visita técnica em todos os assentamentos para a gente descobrir a produção real de orgânico em Campo Grande. Hoje nós temos um polo, conhecido como polo orgânico, que está sendo reestruturado exatamente para a gente ter essa produção, tanto do orgânico como do agroecológico. Que interessante, né? Qual é a diferença dos dois, Mara? É porque o orgânico, na verdade, você não tem nenhum tipo de veneno. O agroecológico, ele vem em uma quantidade mínima. E você está em que posição de produção aí, Luana? A gente não usa nem tipo de veneno, nem isso. É tudo natural? Natural, esterco. Como é que você prepara ali a cama de cobertura? Tem que adubar bastante ela, né? Deixar, não pode já adubar e já plantar, tem que ter um processo lá que eles falam, né? Então, é porque lá tem também a estufa, né? Que faz as mudas também, tudo isso daí. Que maravilha, meu povo. A gente precisa encerrar, né? O pessoal tem que, né, desligar aqui a nossa participação, mas assim, com muito prazer participei, Fabiano, falando desse modo diferente de comercialização que valoriza o trabalho do homem do campo, da agricultura brasileira. Um abraço para todos e até breve, e agradecendo aqui a participação de vocês. Tá certo, Rosa. Rosa, mas você fica por aí ainda. Liga o seu telefone celular, porque eu já passei a minha lista para você. Então, você já vai saber o que você vai estar comprando. Obrigado pela participação. Um grande abraço às meninas que participaram aí, falando um pouco a respeito dessa iniciativa muito interessante na capital do estado de Mato Grosso do Sul. E o assunto por aqui agora é o mercado da soja. A Agricultura BR agora fala sobre soja. Hoje tivemos o relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano. E esse relatório, que traz as vendas na semana encerrada na última quinta-feira, trouxe números que mostram mais cancelamentos do que vendas. Algo natural quando vai se aproximando aí do final do período de comercialização da safra norte-americana. Até a última quinta-feira, nada indica que há uma movimentação melhor em relação à China ou qualquer outro aspecto que tenha a ver com a soja norte-americana. É o que a Agricultura BR destaca a partir de agora. A gente traz aqui as informações a respeito do relatório de vendas e exportações. Teve cancelamento, como eu disse. Vamos saber então como é que ficaram os dados aqui de vendas semanais. 78.200 toneladas canceladas. Esse é o saldo, tá? Isso daí, saldo, então mais cancelamento do que vendas que se teve nos Estados Unidos na semana encerrada em 18 de julho. Na semana, os cancelamentos foram realizados pela China, 148.400 toneladas, Taiwan, Canadá, e as compras feitas foram para destinos não revelados em 57 mil toneladas e Coreia do Sul, 26 mil toneladas, entre outros destinos. A nova safra americana teve venda, sim, de 223.700 toneladas de soja, abaixo do que o mercado esperava. Bom, volume e movimentação não foi lá muito boa para as vendas de soja até na semana encerrada no último dia 18 de julho para os norte-americanos, mas teve o reinício das conversas entre China e Estados Unidos. Vamos saber como é que o mercado reage, é o que você acompanha comigo. O mercado devolve um pouco da recuperação desta última quarta-feira. Vai cedendo, perde 3,6 pontos. Julho vem a $8,87 mais 2 o bushel. Agosto, $8,92 mais 4. Setembro, $9,04 mais 4. Novembro, $9,17 mais 4 por bushel. São os negócios que temos agora em relação à soja na Bolsa de Chicago. Dólar comercial é o assunto de agora. Estamos falando de alguns fundamentos que formam o preço da soja no Brasil. Você acompanha agora como é que vem o dólar comercial sendo negociado no país. Nós temos dólar em alta, dólar volta a se aproximar da marca de R$ 3,80, agora já perto de R$ 3,79, alta de 0,53% para o dólar, negócios a R$ 3,78 mais 9 é o valor de referência para o dólar comercial neste momento.
E olha, o mundo está de olho também, a economia mundial está de olho em relação aos Estados Unidos, as decisões do Banco Central norte-americano, e é sobre este assunto que eu converso com o Walter Pulga Júnior agora. Ele está aqui comigo na tela e sobre como que isso impacta os negócios também na Bolsa Brasileira. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, nós vimos hoje o dólar passar de R$ 3,80, mas passou muito pouco, viu? Passou 13,80 mais 0,6, em seguida recuou agora para a faixa de 13,78,80, 13,78,90, em alta de mais de 0,5%, mas ainda sob controle. A moeda norte-americana chegou aí a avançar muito mais, principalmente por conta de decisões de taxas de juros em bancos centrais. O Banco Central Europeu decidiu manter a atual taxa básica de juros lá, e isso, lógico, trouxe uma valorização para o dólar. Bom, o movimento é consequência do que ocorre lá fora, não tem a ver com o mercado interno brasileiro, portanto, não há surpresa nessa oscilação. Vamos lembrar que o ex-presidente do Banco Central, Celso Pastore, disse ontem que nós manteremos provavelmente o dólar entre 13,70 e 13,80, portanto, não há grandes prejuízos. Agora, preocupação com quem atua na Bolsa. A Bolsa agora há pouco perdia quase 1%, já recuava para a faixa de 102.600 pontos. Neste momento, a 103.044 pontos, a Bolsa recua mais de 1%, perde 1,03%. Lembrando, né, que chegou a arrasar fundo, veio até a faixa de 102.618, ou seja, na menor pontuação do dia. Eu estou acompanhando aqui na tela, entre os papéis mais negociados, não há papéis do agronegócio, mas o que nós temos é uma perspectiva de baixa muito acentuada, por exemplo, para ações de bancos, né? Bradesco, por exemplo, perde bastante. Nós temos aí ações da Marfrig, que vem em leve alta no agronegócio, entre as maiores altas, mas o que preocupa nesse momento é a chamada oscilação do mercado, que ocorre em função do que vem de informações lá de fora, não necessariamente do que ocorre aqui. Aqui, há notícias até positivas, Fabiano. O Itaú BBA prevê o índice Bovespa bem acima disso que nós estamos vendo, viu? A previsão é de que ultrapassemos aí os 132 mil pontos no final de 2020. Ele vê espaço aí para uma entrada de 600 bilhões de reais na Bolsa. Estrategistas do Itaú BBA definiram o preço-alvo para o Ibovespa no final de 2020 em 132 mil pontos, num relatório distribuído hoje para clientes, né? Avaliando que a Bolsa Brasileira está entrando aí no chamado bull market, né? Um mercado forte, um mercado de forte recuperação. Esse prognóstico tem como suporte, segundo os técnicos do Itaú BBA, uma abundante liquidez global, ou seja, muitos recursos em todos os países do mundo, como foi evidenciado agora pelas taxas de juros menores mundialmente, né? As taxas tendem a cair. E há também uma agenda construtiva para o Brasil com as reformas na economia que são previstas. É o que argumentava a equipe liderada por Marcos Assunção, que é estrategista do Itaú BBA. Perspectiva, olhando o que os analistas preveem para o futuro, é muito boa, viu, Fabiano, quando falamos de mercado de bolsa. Agora, o dólar está dentro do patamar que era previsto, não há grande surpresa em alguma alta, tampouco num movimento de baixa 13,75 ou abaixo disso. Esperar para conferir, Fabiano, é com você. Obrigado, Walter Pulga Júnior, pela participação. Daqui a pouco nós vamos trazer uma entrevista do Pulga. Ele fala sobre agricultura familiar, a importância, o impacto sobre a economia nacional. O assunto por aqui segue sendo soja. Vamos saber agora como é que vem os valores para a paridade, referência em alguns dos portos brasileiros. Eu destaco a apuração da Grãos Corretora. Hoje temos uma melhoria para os valores negociados em Paranaguá e também Santos. Porto de Santos vem negociando soja a R$ 78,50, a saca de 60 quilos. É o valor que a Grãos Corretora nos informa neste momento. Temos ainda em destaque Porto de Paranaguá, R$ 79,30, a saca de 60 quilos. São os destaques aqui do Agricultura BR. Eu lembro que você pode participar do programa, mande a sua mensagem no Facebook, no Twitter ou ainda no nosso WhatsApp, no número 679-9656-2266.
Próximo bloco, você tem as informações do mercado do milho em destaque aqui no Agricultura BR e você vai acompanhar também tudo o que acontece no Campeonato Nacional da Raça Quarto de Milha, que está lá em Araçatuba. Eu vou para o intervalo comercial e volto em instantes. E daqui a pouco eu falo sobre o mercado de milho. Ainda hoje você tem agricultura familiar no Paraná, no Rio Grande do Sul e muito mais. Mas o assunto por aqui no Agricultura BR agora é a raça quarto de milha, porque nós não vamos perder essa. É o Campeonato Nacional, nós estamos em mais uma edição, acontece em Araçatuba, no estado de São Paulo, e é para lá que nós vamos agora. Eu vou com Gustavo D'Angelo, que já está aqui comigo e traz as informações. Boa tarde, Gustavo, seja bem-vindo. Oi, Fabiano, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha esta edição do Agricultura BR. É isso mesmo, estamos aqui no 42º Campeonato Nacional da ABQM, que é realizado pela primeira vez aqui em Araçatuba, né? Esse evento, que até o ano passado era realizado em Avaré, agora veio para Araçatuba, aqui no interior de São Paulo. Então Araçatuba se transforma na capital do quarto de milha, recebendo aí, né, a nova casa da ABQM, a nova casa do quarto de milha. Um evento que já é considerado um sucesso, viu, Fabiano? Visto que os números desse evento já tornam ele um sucesso. Foram quase 9.000 inscrições, 2.200 animais, 1.300 competidores e várias outras informações aqui. A premiação em dinheiro em mais de R$1.300.000. Enfim, informações que a gente deu ontem aqui, mas ao longo da programação a gente vai voltar com outras informações. Mas especialmente nessa participação, nós queremos falar sobre um assunto muito importante para a ABQM, né, que é o bem-estar animal. Muita gente ainda acredita que os animais são maltratados e isso não é verdade, só vindo aqui mesmo para conhecer. Por isso nós convidamos a Juliana Magalhães, ela que é superintendente técnica da ABQM, e ela vai falar um pouco mais sobre esse assunto para a gente. Realmente o bem-estar animal é algo que é uma prioridade para a ABQM, né, Juliana? Boa tarde. Oi, boa tarde. É isso mesmo, o bem-estar animal é uma prioridade, até porque nós amamos os animais, então eu acho que isso é indiscutível. Nós temos um regulamento de bem-estar animal que é seguido à risca. Nós temos também o regulamento de concursos e competições. Qualquer competidor que fugir a essa regra, ele pode ser punido, na verdade ele é punido, e ele pode até chegar a tomar uma suspensão, ficar afastado das competições, porque essa é uma prioridade da ABQM e eu acho que é uma prioridade de qualquer competidor, porque ele ama isso, ele muitas vezes vive disso e ele não vai querer maltratar um cavalo ou um bovino ou qualquer outro tipo de animal. A gente está aqui num espaço, não sei se dá para ver aqui ao fundo, um espaço onde o pessoal se prepara, né, para entrar na pista. Aqui essa pista é de prova dos 3 tambores, então o pessoal vai se aquecendo aqui antes de entrar na competição. Qual que é o procedimento, então, para o pessoal participar então da prova? Procedimento em relação ao bem-estar animal. Esse animal ele passa por uma vistoria, o competidor também, como que é isso? Isso, o animal quando ele chega aqui ele precisa de laudo veterinário, atestado sanitário, né, de sanidade, precisa de exame de anemia, mormo, até para garantir um evento seguro com relação a doenças. Além disso, nós temos clínica 24 horas aqui, que é de serviço gratuito para todos os competidores, todos que quiserem. Além disso, nós temos clínicas particulares fazendo fisioterapia, acupuntura. Então, eu acho assim, é um universo muito grande, muito vasto, que uma pessoa que não está no meio, talvez ela não compreenda isso. Você vir aqui ver um cavalo fazendo infravermelho, fazendo acupuntura, fazendo kinésio, tudo para o bem-estar dele. Ele é tratado como um cavalo atleta, como um animal atleta de verdade. Então, assim, desde quando ele nasce, o tipo de alimentação dele é diferenciado, é uma alimentação balanceada, assim como qualquer competidor, se você pegar um jogador de futebol, ele é tratado da mesma forma. Ele aquece antes de entrar na pista, depois da pista ele desaquece, tudo para não sofrer nenhuma lesão muscular, nenhum problema. Eles são realmente muito bem tratados. É realmente um trabalho de conscientização, né, Juliana? Isso tem que ser, né, um trabalho de conscientização, e eu acho que
que as pessoas estão ficando cada vez mais conscientes e mais preocupadas com o bem-estar animal. Sempre foi uma preocupação da ABQM e eu acho que isso está entrando também na cabeça de todo mundo. Tá certo, Juliana, obrigado pelas informações mais uma vez, sucesso no evento que está sendo, o pessoal, todo mundo comentando, parabenizando o evento que é realizado pela primeira vez aqui em Araçatuba, Fabiano. E é isso aí, durante a nossa programação a gente volta aqui para trazer mais informações aqui direto do 42º Campeonato Nacional da ABQM. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Gustavo, um grande abraço também para a veterinária, aí bom trabalho que eles estão fazendo, as meninas estão se preparando para a prova de 3 tambores, já fica o convite para você voltar na terceira edição a partir das 17h20, você vai acompanhando aqui no canal do Boi todos os detalhes a respeito desse 42º Campeonato Nacional da ABQM, é claro que você vê aqui pelo canal do Boi. A Agricultura BR agora fala da produção em segunda safra no estado do Paraná. Vamos saber como é que está o desenvolvimento da cultura no estado que é o segundo maior produtor do país. Para o sucesso na cultura do milho safrinha, é fundamental seguir à risca o cronograma de plantio. Respeitar o período de semeadura significa reduzir os riscos climáticos da lavoura. A colheita do milho está chegando ao final aqui na região norte do Paraná. Nós vamos conversar com o produtor Leôncio Ariose, que plantou 200 alqueires da cultura. Leôncio, como é que foi o milho esse ano aqui na região? Bom, esse ano a gente conseguiu antecipar bem o plantio, então pudemos fugir um pouco desse clima mais frio que teve aí, né? A geada, quando ela atingiu nossas áreas, já tinham passado do ponto que causaria algum dano. E tirando alguns intempéries do tempo, né? Que a falta de chuva que ocorreu nos meses de abril e maio, a gente ainda está esperançoso uma produção boa aí, que vem melhorando com o tempo, né? Já faz alguns anos que a cultura de inverno, a safrinha, não está bacana. Esse ano vai dar uma respirada, mas, como eu falei, com esse problema de falta de chuva, ela ainda afeta bem a nossa região aqui. E mais dos males o menor, né? A geada a gente conseguiu passar por ela esse ano, graças a Deus. Então, o frio não incomodou? Bom, o frio chegou um pouquinho, vamos dizer assim, mais tarde esse ano, então deu para a gente ter o milho já pronto, né, para colheita sem dano no material. E você já fez os cálculos de quanto que vai dar a tua produtividade por área? Olha, eu não cheguei a fazer, mesmo porque a gente está finalizando a colheita, né? Mas acredito que vai ser uma boa safra em vista, né, a toda essa falta de chuva que teve, que também atrapalha bem, mas safrinha é assim, né? Safrinha ela vem para dar uma ajuda na safra verão, que esse ano também teve problema de seca, né? E a safrinha, com essa falta de chuva, ela poderia ser pior. A gente está vendo alguns resultados aí, está colhendo legal, estamos gostando. A Agricultura BR traz em destaque agora informações a respeito de como que vem os negócios com milho em alguns dos principais portos brasileiros. Nós temos aqui hoje milho cedendo nos portos de Santos e Paranaguá. Perde um pouco o peso aqui, o milho, R$ 37,80 a saca na paridade de Santos. Paranaguá, R$ 37,50 a saca de 60 quilos. É o que nós destacamos aqui na Agricultura BR com as informações da Grãos Corretora. Falo agora mais uma vez de agricultura familiar. Hoje trazemos algumas reportagens e entrevistas especiais que mostram como que esse setor, essa parte do agronegócio brasileiro é muito maior do que como se durante muitos anos falaram de subsistência. Ele traz rentabilidade, traz lucro, traz trabalho e principalmente dignidade ao produtor rural brasileiro. E é sobre este assunto que Walter Pulga Júnior conversou com Daniel Kramer, que fez um diagnóstico a respeito da agricultura familiar no Brasil. Daniel, muito obrigado por ter vindo. Vamos falar do assunto que você conhece há 11 anos trabalhando com isso, que é a agricultura familiar.
Muita gente não sabe direito o que é agricultura familiar, como classificar, quando é agricultura familiar, quando não é. O que você diria? Bom, em primeiro lugar, obrigado por me receber. A agricultura familiar ela é definida por uma lei de 2006, as propriedades que são abaixo de 4 módulos fiscais, explorados por uma família que tem da atividade agrícola a sua renda predominante. Então, essa área de 4 módulos, né, ela é variável de acordo com as explorações típicas da região. Aqui no estado de São Paulo, ela varia entre 5 e 35 hectares. Então, uma propriedade que potencialmente familiar, ela, no estado de São Paulo, vai de 20 a 140 hectares. Agora, em outras regiões, uma propriedade de agricultura familiar pode ser muito maior. Mato Grosso, por exemplo, tem um módulo maior. Sim, de acordo com as explorações típicas. Então, se tiver uma pecuária extensiva, alguma coisa assim, essa área pode ser muito maior mesmo. O que define quando você faz parte da agricultura familiar, pode até pleitear alguns benefícios, algum financiamento especial, ou quando você não pode? Muito produtor rural nem sabe que ele é um agricultor familiar. Não, e tem gente que acha que é e também não é. O que define esse acesso às políticas públicas como agricultor familiar é o acesso à declaração de aptidão à Pronaf, que é um programa federal que dá um crédito subsidiado, que também permite vendas sem licitação para órgãos governamentais, como é, por exemplo, o Programa de Alimentação Escolar. E, para isso, precisa ir até um órgão emissor, a CDRS é um órgão emissor de DAP, e pedir um enquadramento. Tem uma documentação para comprovar essa relação com a terra, a renda familiar, a força de trabalho predominantemente familiar. Se ele mora ou não na propriedade. Exatamente, né? Ele precisa morar num local próximo que ele possa desenvolver essas atividades diariamente sem perda de tempo, né? E, a partir daí, a gente faz o enquadramento e ele pode ter o acesso a essas políticas públicas. Agora, você falava, pouco antes dessa entrevista, da importância da agricultura familiar. Muita gente não entende o peso, né, na produção brasileira da agricultura familiar. Nós temos produção em todas as áreas, que muita gente imagina a agricultura familiar é aquela família que tem uma horta, tem uma pequena chácara que produz lá frutas, mas é bem mais do que isso, não? É bem mais. A agricultura familiar, ela, como o agro brasileiro, é bastante diversificada, né? Então, você tem, desde essas explorações que a gente normalmente associa com a agricultura familiar, como as hortaliças e frutíferas, até as culturas que normalmente a gente associa com a agricultura empresarial, como, por exemplo, o milho, né? A agricultura familiar produz 45% do milho brasileiro, né? Então, e muita gente não sabe disso. Não, em torno de 50% da carne de aves, 60%, se não me engano, da carne de suínos. Então, são coisas que a gente não percebe que são da agricultura familiar, mas são, né? E você tem desde produtores de café até fornecedores independentes de cana que trabalham em regime de agricultura familiar e poderiam ser beneficiários de políticas públicas, né, por causa disso. Agora, nós temos em São Paulo a predominância de agricultura familiar em algumas regiões, né? No entorno de São Paulo, Campinas, por exemplo, onde você, Daniel, atua já há muitos anos, nós temos muita produção de hortaliças e de frutas para abastecer o grande centro. Predomina mesmo a pequena propriedade, a agricultura familiar, no entorno de grandes metrópoles? Existe muito, né? Essa demanda pelo alimento, especialmente esses vegetais frescos, né? Ele mantém a agricultura familiar no entorno desses grandes centros. Existe a pressão imobiliária, que é uma preocupação, o custo da terra impede novos entrantes, mas as pessoas que já estavam explorando, né, os seus filhos e netos, muitos deles continuam a exploração agropecuária, continuam produzindo, apesar de todas essas dificuldades, esses percalços, sim. Mas é, sim, digamos, o celeiro para as grandes metrópoles, né? Bom, você faz parte da Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável, né, do governo de São Paulo, que tem projetos de assistência para todos esses agricultores familiares, essas famílias que produzem na região de Campinas especificamente. O trabalho de vocês é bem recebido por essas famílias?
Olha, os beneficiários dos nossos serviços não são apenas agricultores familiares, mas são predominantemente agricultores familiares. Quem procura os nossos serviços, a gente dá um melhor atendimento, eles costumam valorizar, sim, o nosso serviço. A gente tem as nossas unidades, as casas da agricultura surgiram da década de 40 como Casa da Lavoura. Então, existe uma relação de confiança entre o produtor e os extensionistas aqui dentro do estado de São Paulo. Há muitas décadas já, né? Já há muitas décadas. As primeiras são da década de 40. Então, já existe aí mais de 60, né, 80 anos de história de trabalhar junto com o produtor. É lógico que esse trabalho ele evolui, né? Na década de 40 até a década de 70 era um trabalho muito mais de transferência de tecnologia, e depois a gente começou a introduzir no trabalho outras questões, como sustentabilidade ambiental, geração de emprego e renda, agregação de valor, acesso ao mercado. Ano passado a gente concluiu o programa Microbacias 2, que foi um grande programa para auxiliar as organizações de agricultores familiares a acessarem o mercado, a terem meios para vender a sua produção melhor. Então, isso foi... Tem um trabalho longo aí, é um trabalho de décadas. Um trabalho de décadas e que a gente espera que continue também por muitas décadas. Uma última pergunta. O que você diria sobre a agricultura familiar quanto à importância dela para a população e também para o agronegócio brasileiro? Bom, a agricultura familiar ela ocupa 25% da terra do país e produz cerca de 1/3 do valor de produção total. Então, isso já por si só é um grande indicativo de que é muito importante para o agro como um todo. Mas existe uma importância que é para a população, de que cerca de 70% do alimento que tem na mesa do brasileiro veio da agricultura familiar, e que 90% dos municípios com 20 mil habitantes ou menos têm uma economia baseada na agricultura familiar. Isso é muito significativo, isso indica a importância econômica, social do agricultor familiar na nossa sociedade. Bom, você acabou de ouvir Daniel Kramer, que trabalha no governo de São Paulo, na Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável, com a agricultura familiar, conhece de perto esse assunto. Está aí a importância da agricultura familiar, responde por boa parte do agronegócio brasileiro e ocupa uma área até menor, portanto, tem uma produtividade diferenciada. São normalmente culturas de alto valor agregado, né? Então, por isso que tem um peso grande. Exatamente. Bom, agradeço a presença do Daniel aqui. É com vocês em Campo Grande. E a seguir no Agricultura BR, nós vamos falar sobre produção de café, e você vai saber também que o Vietnã, na próxima semana, uma missão veterinária, vai fazer inspeção em fazendas e também frigoríficos, assunto de logo mais aqui do Agricultura BR. E uma missão veterinária do Vietnã vai iniciar uma inspeção técnica em propriedades rurais e também plantas frigoríficas a partir da próxima segunda-feira nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. Essa missão tem como objetivo verificar como é que são as condições sanitárias do país e reabrir o mercado vietnamita à carne bovina brasileira. Vamos ver na tela como é que será essa visita que começa na segunda-feira. Destaque do Agricultura BR, nós vamos ter frigoríficos e fazendas em Minas e São Paulo, Santa Catarina, como eu disse. Especialmente, o Laboratório de Defesa Agropecuária de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, será visitado pela inspeção dos veterinários do Vietnã. No último dia 17 de maio, a ministra Tereza Cristina esteve reunida com as autoridades vietnamitas, discutindo a retomada dos embarques de cortes bovinos para o país. A ministra percorreu o continente por 16 dias e as expectativas para a reabertura do mercado do Vietnã são muito positivas. Vamos saber agora como é que a produção de café tem sido, durante muitos anos, muitas décadas, uma solução e uma cultura extremamente viável para a agricultura familiar. O seu Ivo Reineri
se reúne com a família na varanda. A esposa, 2 filhos, uma nora que já lhe deu um neto e um irmão. Todos moram e trabalham na propriedade, que tem como a principal fonte de renda o café. Paulo, vocês têm 7 alqueires aqui, vivem bastante gente com essa renda. É suficiente? Você acha que vale a pena permanecer aqui? Dá para viver tranquilo? Sim, dá para viver. Financeiramente falando. Financeiramente falando, dá para viver tranquilo. Vive meu pai, meu irmão, a família dele e a minha família, com a minha esposa, meu filho. A gente vive só do sítio e vive muito bem. O Valdir é filho do seu Ivo, também da família Reiner, e trabalha com o pai desde 2000. Valdir, como é que é trabalhar com o pai? Quais são as atividades que vocês fazem no dia a dia aqui? Aqui é muito bom trabalhar junto com os pais, né, irmão. E a atividade aqui é da lavoura mesmo. É o dia a dia? É o dia a dia. É carpa, nós mexemos com maquinário também. E você está satisfeito? Nunca pensou em ir para a cidade? Ah, não, nunca pensei. Acho que a tendência é morrer aqui no sítio mesmo. A cultura do café é exigente em mão de obra e as atividades não param o ano todo. Agora que chover, aí começa de novo. Aí começa a sair os matos, tem as podas do café daqui uns dias, que nós vamos começar a esqueletear, podar. Aí já começa a servir saiada de novo. Então não dá para ficar muito na sombra. Ah, não dá. Folga aqui é pouca. Férias nem pensar. A família Reineri recebe assistência técnica da Emater do Paraná, o que permite manter o plantio sempre com bons níveis de produtividade. Romeu Gair é engenheiro agrônomo da Emater aqui em Londrina e dá assistência técnica para várias propriedades de agricultura familiar. Eu vou conversar com ele para entender qual é a importância da agricultura familiar aqui na região. Bom dia, Romeu. Bom dia. A agricultura familiar ela ainda é o alicerce daquelas propriedades pequenas que produzem muito, né, para a mesa do consumidor urbano. A agricultura familiar ela permite que se tenha uma diversificação das culturas, se produza coisas, aqueles produtos que não têm grande escala. E você percebe que as propriedades que se enquadram na definição de agricultura familiar estão conseguindo manter um nível de renda satisfatório para a sua sobrevivência? Aí vai da escolha da atividade que está desenvolvendo. Não se pode ter na agricultura familiar aquelas culturas que tem que precisa de áreas grandes, né, como as grandes lavouras, como soja. Agora, lavouras como café, olericultura, avicultura, são atividades que a agricultura familiar se desenvolve com muita competência. É uma propriedade que tem menos de 20 hectares e que produz exclusivamente café e alguns produtos para a própria sobrevivência, né, subsistência. Eles estão muito bem, obrigado, tem casa boa, carro bom, que se mantém utilizando-se da agricultura familiar e às vezes até na época da colheita gerando um emprego fora da propriedade. Paraná que também tem uma tradição tanto na produção de café quanto também a atuação em pequenas propriedades, ter resultados em pequenas áreas, é o que nós vemos principalmente no sul do Brasil. Por aqui eu vou seguir falando de café, trazendo números do cenário internacional que são importantes para o impacto nos valores praticados no país. Eu trago agora café arábica negociado em Nova York, negociado hoje dentro da estabilidade com viés de queda. Posição de setembro vem a $1 mais 85 a libra-peso, dezembro $1 400 mais 55 por libra-peso, março de 2020 $1 800 mais 25, maio $1 10 centes mais 85 por libra-peso. É o destaque que trazemos agora para os valores negociados com café arábica na Bolsa de Nova York.
Vamos saber agora como é que vem a referência para o Conilon internacional, é o Robusta, negociado na Bolsa de Londres. Nós temos aqui as posições negociadas, estão na tela comigo, também vendo estabilidade. Nós temos aqui setembro a 1.359 dólares a tonelada, novembro 1.388, janeiro 1.416, março 1.443 dólares a tonelada. São os negócios que temos agora com café Robusta na Bolsa de Londres. E daqui a pouco a Agricultura BR traz para você aqui em destaque informações sobre a produção no Rio Grande do Sul e também tudo que vai acontecer no Fórum Brasileiro da Agricultura Sustentável. Eu vou para o intervalo e volto em instantes. Olha, vou trazer aqui alguns dados que já falamos durante essa edição da Agricultura BR. A agricultura familiar, no caso dos municípios com até 20 mil habitantes, esse setor da produção agropecuária brasileira é responsável por 90% da economia desses municípios. É bastante expressivo e principalmente quando nós andamos pelo interior do país, no sul do Brasil. Nós vamos ver agora como é que tem sido essa situação de produção, de resultado e trabalho no estado do Rio Grande do Sul com a repórter Annelise Nicolodi. Já são 50 anos de trabalho com a terra, de um cuidado minucioso com as plantas. Dona Lúcia e o marido criaram os 5 filhos com a produção de hortigranjeiros no interior do município de Juí, na região noroeste do Rio Grande do Sul. Com os filhos crescidos, agora ela tem o prazer de dividir as tarefas com 2 deles, que dão continuidade ao trabalho da família. Fico muito feliz, pelo menos ele continua, né? Tem ele e o irmão dele que trabalha junto com ele também. Uhum. Cristiano, 38 anos, chegou a se formar em engenharia elétrica, mas quis o destino que ele voltasse para o campo. Eu fiz, no caso, naquela época, engenharia elétrica. Quando me formei, eles pediram para mim continuar com eles na propriedade para não parar, né, o caminho que eles seguiram a vida inteira. Então, decidimos continuar fazendo mais sistemas de produção em sistemas protegidos e cada vez aumentando mais. Até que um outro irmão meu que também já tinha saído acabou voltando a me ajudar a seguir a nossa produção. A juventude trouxe para dentro da propriedade ideias novas. E hoje os 4 hectares rendem uma infinidade de verduras, legumes, frutas, tudo produzido com muita qualidade. O trabalho antes feito a campo ganhou estufas modernas e a produção mais que dobrou. Primeiramente, a gente optou por essa produção em local protegido pela qualidade de vida nossa. Então, trabalhando com um sistema de bancadas, a gente trabalha em pé, muito pouco uso de agrotóxico, porque a estufa, a gente usa uma telinha ao redor, não entra insetos e mais outras doenças. Então, ali já melhorou bastante. E com isso também o produto ficou muito melhor, a qualidade dele. Surgiu muito mais venda para os nossos produtos, muito mais comércio. Então ali tudo aumentou. Dali só melhorou e cada vez a gente está aumentando mais. As 40 estufas com irrigação rendem mais de 5.000 unidades de folhosas entregues semanalmente em redes de supermercados, restaurantes, quartéis do Exército e ainda para a merenda escolar. Projetos que, com a ajuda da Emater, tornam o negócio familiar mais forte e rentável. A Emater procura trabalhar essas famílias buscando assim um planejamento de produção e também o apoio no sentido de comercialização, no apoio de crédito rural também para a produção dessas famílias, né? Visando assim uma produção sustentável, né? E o agricultor reduza cada vez mais o uso de agrotóxicos, procure ter uma produção assim voltada ao comércio local com sustentabilidade.
A agricultura familiar brasileira é a 8ª maior produtora de alimentos do mundo. No Rio Grande do Sul, a atividade envolve 378 mil famílias e é responsável por 27% do produto interno bruto. Primeiramente a família trabalha, né? E daí quando é época de maior assim produção, a gente trabalha em sistema de empreitadas trazendo mais gente para as colheitas. Chega a ter 5, 6 funcionários aqui? Isso, chega a ter épocas que tem 5, 6 funcionários também ajudando outras famílias também, né? Dá orgulho ver uma produção como essa em época de colheita? É muito gratificante. A gente planta a mudinha pequena, né, vendo ela crescer, produzir, daí a gente faz a venda direto para o consumidor ou para o cliente do mercado, então é muito satisfatório. Com mais rentabilidade, Cristiano consegue investir na propriedade, tecnificar a produção. E quem ganha com isso é o consumidor, que recebe em casa um alimento saudável e seguro. Sempre pensando em modificar para aumentar a produção, porque a venda está cada vez maior. Então eu sempre procuro investir na propriedade. Eu comecei há uns 5 anos aí com o sistema de estufas, já estou com 40 estufas e já tenho planos para aumentar mais ainda. Então sempre investindo aqui, porque eu sei que a produção de alimentos ela sempre vai aumentar. Uma agricultura sustentável, que mantém a família no campo com qualidade de vida e satisfação. É gratificante, eu gosto muito. O Cristiano estava me contando que nunca viu a senhora doente. Não. Dá para dizer então que isso aqui é uma terapia? Isso, é uma terapia. Mas eu tenho que vir, se eu não é dia de colher, mas eu venho olhar, eu tenho que vir. Uhum. É uma terapia. Tá certo? Reportagem da Denise Nicolodi. As reportagens você pode verificar, rever, acessando o nosso portal sba1.com e o canal do Boi no YouTube. Olha, eu vou falar agora de um grande evento. É o Fórum Brasileiro de Agricultura Sustentável. Acontece entre os dias 5 e 7 de agosto. Veja na tela comigo. Olha só, entre os dias 5 e 7 de agosto, Fórum Brasileiro de Agricultura Sustentável, a 3ª edição desse fórum. Vai acontecer na capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Agricultores de todo o país que adotam sistemas de produção baseado na sustentabilidade sobre a ótica ambiental, econômica e social e irão debater com pesquisadores a evolução verde. Serão 11 palestras com pesquisadores de todo o país sobre manejo de solo, controle de pragas e doenças, plantas de cobertura, melhoramento genético e custos de produção. As inscrições estão nesse endereço que você vê na tela, www.grupoagrissustentável.com.br, é onde você sabe tudo sobre esse evento. Olha, são limitadas as inscrições, nós vamos estar lá, evento com apoio do Canal do Boi. Eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco eu falo sobre políticas públicas para o agronegócio. Vou conversar também com a minha colega Rosa Cabral, que cumpriu a promessa e trouxe as verduras aqui para o Agricultura BR. E você vai acompanhar também nessa edição tudo o que acontece no mercado da soja. Eu volto já! Vamos saber agora dos números da agricultura familiar e o que está sendo feito em torno das políticas públicas para a melhora do setor. Para falar a respeito deste assunto, o repórter Saulo Lopes conversou com a deputada presidente da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, a deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal. Acompanhe a entrevista. Agricultura familiar, que hoje é responsável por cerca de 80% de todos os alimentos que chegam até a sua mesa, vem do pequeno produtor, aquele pouco tecnificado, com pouco dinheiro, e é por isso que a gente veio conversar com a deputada que preside essa comissão, que vai falar para a gente qual a prioridade, quais são as dificuldades nesse momento do setor, deputada. São inúmeras as dificuldades, falta de tecnologia, falta de assistência. O governo, muitas vezes, atrapalha em vez de ajudar, e nós queremos mudar essa realidade. Dentro do escopo do governo federal de menos Brasília, mais Brasil, e isso saindo da boca de uma deputada do Distrito Federal, vamos ter a compreensão correta. Menos Brasília significa menos poder concentrado na União. Esse dinheiro, o poder de legislar, de tributar, tem que ir para as cidades onde vivem as pessoas, para dar infraestrutura, para dar saúde, educação e ajudar a fixar as pessoas no campo.
A agricultura familiar, como eu acabei de falar agora, é aquele pequeno produtor que tem muita dificuldade. R$100 faz uma diferença muito grande na vida dessa família, dessas pessoas. Como é que o Congresso pretende tocar daqui para frente essas ideias, essas estratégias, esse cenário para materializar essas ações públicas na casa dele, na hora de comprar um defensivo agrícola, na hora de comprar um maquinário, mesmo que seja simples, para produzir, deputada? Nós queremos dar uma atenção muito especial ao pequeno produtor. Eu faço parte, inclusive, da FPA, que é a Frente Parlamentar do Agronegócio, que cuida muito de grandes agricultores, exportadores, e eu percebi a necessidade da gente ter um foco no pequenininho, naquele que está começando, que quer sobreviver do seu negócio na terra, que não tem ajuda, não tem expertise, mas merece esse cuidado do Estado. Então, esse foco é no pequeno, mas para que ele possa se desenvolver, criar asas e voar. Agora, a senhora está aí capitaneando essas ações, imagino que tenha bancos, tenha entidades, todas nessa estratégia de chegar até eles recursos e condições de produção, não é isso ou não? Exatamente. Sem recursos, ninguém consegue nada, né? Então, nós estamos trabalhando junto com a Sudeco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, estamos trabalhando com as cooperativas. Nós vamos realmente ajudar o pequeno produtor, a agricultura familiar, para que ela se torne ainda mais forte no Brasil. Bom, hoje no Brasil, nós sabemos que aqui no entorno do Distrito Federal, vocês que estão aí, sei lá, no Pará, Minas Gerais, São Paulo, não compreendem, mas aqui no Distrito Federal, na região metropolitana, que ainda está sendo configurada, existem cerca de 50 mil produtores, né, pequenos produtores de agricultura familiar. A gente expande esse número para o Brasil, vai bem mais do que 5 milhões. 5 milhões de unidades produtoras de pessoas que dependem de pequenas safras para sobreviver, para gerar renda no município, deputada. E se você pensar que cada produção, cada unidade produtora dessa pode ter 2, 3, 4 pessoas vivendo daquilo, que essas pessoas têm suas famílias muitas vezes numerosas, porque a gente sabe que no campo as famílias são mais numerosas do que na cidade. Imagina o número de pessoas que dependem dessa ação agora do Congresso Nacional. Está aí a Bia aqui, que é a deputada federal pelo Distrito Federal, ela trazendo aí, né, toda a representação para a agricultura familiar dentro da frente parlamentar da agropecuária. Você pode rever essas entrevistas todas acessando o canal do Boi no YouTube. Eu vou para o último intervalo comercial e volto com as últimas informações dessa edição do Agricultura BR. Falo as últimas informações do mercado da soja agora. O governo chinês autorizou 5 empresas daquele país a fazerem compra de soja norte-americana no volume de 3 milhões de toneladas sem taxação. Isso deu uma animada no mercado nesta última quarta-feira, mas não tem esse fato não aconteceu ainda. Por lá nos Estados Unidos o clima melhora e soja em Chicago cede. Você acompanha comigo agora na tela como é que vem os negócios com a soja norte-americana. Agosto a $8,86 o bushel, setembro $8,91, novembro $9,03 o bushel, janeiro $9,16 por bushel. Todas as 4 posições aqui perdendo 5 pontos. Vamos ao dólar, pode mudar a tela. Dólar comercial no Brasil a 3,79, sobe o dólar, hein? Dólar vai ficando perto de 3,80 de novo, alta de mais de 0,5%, 0,56% de alta para a moeda norte-americana. São com essas informações que eu encerro essa edição do Agricultura BR. Já dizendo que voltamos logo mais. 17h20 eu estou contigo aqui pelo canal do Boi, é claro, com mais informações, notícias e o jornalismo que tem a responsabilidade de informar o produtor rural brasileiro. A todos uma ótima tarde e até mais.